Oi, meus queridos. Voltamos com a aula de língua portuguesa. A professora hoje não vai conseguir compartilhar a tela com vocês do livro didático, tá? Porque estamos com problemas no positivo 1. Não consegui acessar os livros digitais, então eu vou orientar as atividades de língua portuguesa hoje com vocês acompanhando o livro didático e eu aqui na minha casa acompanhando aqui a leitura, tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje exercícios de concordância nominal. E o que são? O que é a concordância nominal? É quando eu respeito o plural das palavras, combinando com o artigo, combinando com os pronomes, com os substantivos. Por exemplo, se eu falo as casas amarelas, as é o artigo, casas o substantivo e amarelas o adjetivo. Todos eles se combinam porque estão no plural, certo? Eu posso falar a casa amarelas? Ou as casa amarela? Até é comum na fala algumas pessoas falarem assim, mas a concordância nominal não está correta. Tá? Formalmente fica errado falar as casas amarelas, tá? Então, as casas amarelas. E essa é a concordância. Vocês vão realizar atividades de concordância nominal, combinando plural com plural, singular com singular, e as classes gramaticais que nós já aprendemos, tá? Artigos, adjetivos, pronomes, substantivos. Então, página 41 do seu livro didático, acompanhem a explicação dos exercícios. Então, na página 41, nós temos o primeiro exercício que diz o seguinte: releia um trecho do guia alimentar. As batatas são ótima fonte de energia e de vitamina C, mas não são tão saudáveis assim ser revestidas em gordura, como é o caso das batatas fritas. Classifique as palavras destacadas. Aí você tem na primeira coluna, as e batatas, e na segunda coluna, indicando as classes gramaticais, substantivos e artigo definido. Tá? O que é o substantivo? É a palavrinha as ou batatas? Sabemos que substantivos nomeiam objetos, coisas, pessoas. Então, a letra substantivos, você vai colocar a letra B, que são as batatas. E artigo? Artigo acompanha o substantivo, tá? Pode ser definido, que é a, as, o, os, ou indefinido, uns, uma, umas. Tudo que nós já aprendemos em aulas anteriores que estamos revisando para fazer a concordância nominal, tá bom? Então, esse exercício vai ficar letra B, substantivo, e letra A, artigo. Tá? Seguindo adiante na página 42, exercício 2. Observe as palavras a seguir. Aí você tem ali as palavrinhas. As batatas fritas. Letra A que classe de palavras pertence o termo destacado? Então, o termo destacado é batatas. Nós vimos na página anterior que batatas é um substantivo. Então, você vai preencher ali na letra A com a palavrinha substantivo. Letra B. E se a palavra destacada estivesse no singular? Reescreva o trecho fazendo as adaptações necessárias. Então, se as batatas fritas, você fosse reescrever esses termos no singular, como ficaria? A batata frita. Letra C. Explique as alterações que você fez na atividade anterior. O que você fez? Você deixou o substantivo no singular e teve que concordar o artigo e o adjetivo com o termo batata, tá? Então, você vai explicar quais alterações que você fez. Concordamos o artigo e o adjetivo com o substantivo batata que estava no singular, que você transcreveu no singular, tá bom? 3. Agora observe mais esta mudança. Então, você tem ali as minhas batatas fritas. Na aula de ontem, nós aprendemos os pronomes possessivos. Então, minhas é pronome possessivo, tá? Que indica posse. Letra A.
A que classe de palavras pertence o termo destacado? Nós acabamos de falar, tá? Pronome possessivo. Você pode simplesmente escrever pronome, tá? Para complementar, minhas é pronome possessivo. Letra B. Se no lugar de batatas estivesse escrito a palavra batata, como ficaria a expressão? Mesma coisa que você fez no exercício 2, tá? Vai ficar a minha batata frita. Letra C. Se no lugar de batatas estivesse escrito a palavra legumes, como ficaria a expressão? Legumes está no masculino. Como que ficaria a expressão? Os meus legumes fritos, tá? Percebam que concorda tudo. Se tá no feminino, eu uso um determinado artigo. Se tá no masculino, eu uso outro artigo. Combino os adjetivos no masculino também, tá? É isso que é concordância nominal. Letra D. Que palavras foram alteradas e por quê? Quando você colocou a palavrinha legumes, quais palavras foram alteradas? O artigo os, pronome possessivo meus e o adjetivo que antes era no feminino passou para o masculino, ficou fritos, tá bom? A página 43, eu acredito que vocês não terão dúvidas, tá? Porque vocês vão preencher as lacunas, adaptando ali o contexto, veja o contexto da frase, veja quais substantivos, adjetivos foram utilizados e você vai concordar a palavra correta que completa as frases, tá? Eu acredito que esses aqui vocês não vão ter dúvidas, tá? Mas se caso tiver, manda um áudio lá para a professora que eu explico lá no grupo, tudo bem? Então, por hoje de língua portuguesa são essas páginas 41, 42 e 43, tá bom? Estou atenta lá no grupo aguardando as dúvidas de vocês, façam com bastante tranquilidade, não precisa ter pressa, tá? A prof continua até às 17 horas com vocês tirando as dúvidas, certo? Beijo, meus amores, bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Aproveitem ficar com a família, descansem. E não esqueçam, leiam o livro de literatura, tá? O livro de literatura é bem legal. Eu acredito que a maioria já iniciou a leitura. Aproveite esse final de semana aí prolongado para você terminar sua leitura, tá bom? Até mais!